E aí, meus amigos, 6 de julho, domingo, boa tarde. E hoje nós vamos falar sobre o tema Precisamos de poetas e não de juízes. Por falar nisso, precisamos de poetas e não de juízes. Eu mais uma vez venho aqui pedir, e são poucas as vezes que eu faço esse pedido, porque eu tenho notado que no sistema muita gente vê os vídeos, mas não tem coragem de ir lá curtir, né? Ou pelo menos se inscrever. Eu até coloquei aí na minha descrição, né, para você decorar 5 letras, né? O I de se inscrever, que isso vai fazer com que o robozinho, né, o algoritmo, né, possa ver que está tendo utilização e ele começa a espalhar para mais lugares. Então, o que você tem que fazer em nome de Jesus, tá? Se inscreva, você vai estar ajudando a pregar o Evangelho, tá? Curta, entendeu? Porque isso aí vai motivar o sistema, entendeu? Curta, compartilhe com seus amigos na sua rede social. Não dói nada. Botar o dedo ali não dói nada, entendeu? Comente, posso fazer um comentário assim grande. Escreva assim, amém. Pronto, já está comentado, entendeu? E finalmente, se você puder, contribua R$1 por mês. Não tem problema, manda um Pix lá de R$1. Mas está contribuindo, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, irmãos, eu mando para os grupos, eu acho que dá mais de 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas, de tanto grupo que eu tenho aqui, todo dia, entendeu? Aí às vezes vem, né, um Pix, vem outro, mas se as pessoas fossem mais fiéis, entendeu? Ia ser uma bênção para a minha vida, entendeu? E com certeza para a vida de vocês também. Então, ajude o Evangelho aí a ser proclamado, só no clicar do dedo. Mas também não adianta nada você clicar e não aprender. Tem que aprender, tudo bem? Vamos entender, olha uma coisa que você nunca prestou atenção nisso, essa parte no texto, que nós precisamos de poetas e não de juízes. Vamos lá? Olha só que interessante. Existem momentos na vida que o alarme de perigo eminente não toca e a tendência é você ficar contumaz, vai praticando a mesma coisa, entendeu? Você precisa de um Salvador. Provérbios 30, 20 diz: tal é o caminho da mulher adúltera, come e limpa a boca e diz: não cometi maldade. Ficou comum, percebeu? Você se acostuma com o sagrado. As pessoas parecem que se acostumaram com a inquietação, com as crises familiares, vivem no inferno astral e não se dão conta disso. Preferem o tesouro, a riqueza para o salvarem. Mas o poder de libertação está no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, mesmo com poucos recursos. Observe o texto de Provérbios 15, 16. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. E você já percebeu como que é comum, hoje em dia, as pessoas estarem normalmente estressadas com tudo? Às vezes você fala uma coisa simples, entendeu? Não tem os emojizinhos que a gente coloca às vezes assim, né, dando um tchau, um curtir, né, ou uma risada e tudo. Tem gente que interpreta aquilo como se fosse uma afronta. Aí eu fico olhando assim e falei, gente,
que é isso? Entendeu? Ou se você faz uma pergunta, dependendo, porque lembra de uma coisa, não sei se vocês já ouviram essa história, né, que o filho estava na faculdade, aí o pai todo revoltado, que o filho mandou uma carta dizendo assim, olha o que o seu filho escreveu para mim, pai, mande dinheiro. Aí a mãe chegou pro pai, falou bem assim, olha, você esqueceu aqui, ó, tem algumas vírgulas aqui. Ele está dizendo aqui, ó, pai, vírgula, mande dinheiro. Percebeu o tom como mudou? Mas as pessoas estão sempre em alerta. Isso é fim dos tempos, irmãos. É inquietação das trevas. Calma. Fique sereno. Tente manter a paz. Busque as coisas de Deus. E essa coisa do coração acelerado, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, pegando o entretenimento como se fosse o seu Deus. Não é. Sabe uma coisa que eu mais reparo, principalmente nos finais de semana? Entendeu? Que a gente, normalmente no final de semana eu vou fazer compras no supermercado e às vezes saio à noite de lá e eu vejo assim os restaurantes totalmente lotados. Eu fico pensando, gente, qualquer um que entra num restaurante desse, entendeu? Ainda que não seja um restaurante fino, ele vai gastar no mínimo, se ele comer só aquelas birosquinhas, né? R$200. Entendeu? Mas todo final de semana está lotado. E você não pode pegar R$1 e tá de oferta? Pode. Faça isso. Entendeu? Faça um compromisso com Deus. Todo mês eu vou dar R$1 ali de oferta. Mas é R$1, tá vendo? Ou se quiser dar mais também, fique à vontade. Entendeu? Para você que é americano, que me ouve, né? Pode depositar $10 mil na minha conta que eu vou morrer de rir. Ai, gente. Vocês não sabem como a Bíblia fala que escolher o episcopado é a melhor escolha existente. Mas ouvir é difícil, irmãos. A não ser para os, né, pastores, bandidos, heróis, né? Como é que fala? Empresários da fé. Isso aí você não precisa nem dar nada não, porque já estão milionários, roubando as pessoas. Mas não é assim que a coisa funciona. Você já viu também como que as pessoas vão para a igreja tristes e saem de lá tristes? Não tem comunhão nenhuma umas com as outras. Ninguém quer saber da vida de um de outro. Não quer saber do problema de um de outro. E por aí vai. Acorda, irmãos. Esse método de ficar evangelizando pela internet aqui é o método que chegou e ficou. É bom ir para a igreja? É, lógico, entendeu? Agora, você tem que ir para uma igreja em que fale de Bíblia. Igreja em que Jesus é o Senhor. Igreja que do púlpito emane palavra, emane poder, unção, e que você esteja ali para aprender. Igreja que você não leva só a Bíblia, leva uma caneta. Se a igreja não tiver, para você anotar tudo. Senão, irmão, você não vai aprender. Olha só essa palavra aqui, ó. Viu? Tem coisas na vida que não vão mudar nunca, a não ser que tenha uma intervenção divina. Não perca seu tempo em caçar vento. A vida é assim, cheia de expectativas e frustrações. Os valores são absolutos, tanto para o bem como para o mal. O que importa não é se aventurar pelas faltas, pois não dá para fazer as contas depois. Olha esse texto de Eclesiastes 1,15. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular.
Você já percebeu? Já parou para pensar num texto desse? Tem coisas, irmãos. Você pode, olha, o próprio apóstolo Paulo, eu falei ontem, né? E daí, entendeu? A incredulidade deles não vai afetar nada a fidelidade de Deus. O apóstolo Paulo usa essa expressão, e daí? Entendeu? Enquanto muita gente fica preocupado, né? O que eu vou fazer? Misturando o texto do Velho Testamento com o Novo, que não tem nada a ver uma ligação com a outra. Principalmente aquele texto que diz assim, se você não pregar para o teu irmão, se o teu irmão cometer o pecado, o teu sangue dele vai cair sobre você. Ali ele está falando daquele povo que estava fugindo para o Egito e não queria passar os 70 anos de cativeiro na Babilônia. Então, o judeu que era fiel tinha que ir lá explicar para ele, não vai não. Entendeu? Se você for, você vai se dar mal. Então, se o cara aceita a palavra, aí ele fala, ganhaste uma alma. Agora, se o cara morrer lá no Egito, você vai ser culpado. O texto tem a ver com isso. Não tem nada a ver com você evangelizar hoje, no tempo do Novo Testamento. Tá entendendo? Sabe por que não tem? Porque o próprio Jesus disse, todos aqueles que o Pai me deu, nenhum deles se perderão. Está entendendo? Se Jesus falou que nenhum deles se perderão, você vai dizer que vai se perder? E diz assim, eu ressuscitarei no último dia. Quem faz a obra é Deus. Entendeu? Você só é um instrumento e diz mais, que você é um servo inútil, porque você só faz aquilo que é mandado. Ou seja, você, eu e quem for, não vale nada. Ele nos aceitou pela sua graça infinita, porque ele quis, é o que a gente chama de favor imerecido, tá? E se o que é torto não pode endireitar, óbvio, né? Se Deus quiser endireitar alguém, ele endireita, mas o padrão é ficar do jeito que está. E o que falta não se pode calcular, se está faltando, você vai calcular como? Entendeu? Agora, Deus pode preencher todas essas coisas, mas é Deus, não é você, tá bom? Olha que mais interessante. Eu adoro esse texto que a gente vai ler agora, que deixa claro que precisamos de poetas e não de juízes. Esse texto você tem que decorar, pois tem tudo a ver com o fato da poesia nos aproximar da verdade e, por conseguinte, a palavra juiz nos afastar do propósito divino. Olha o que diz o texto, tá? A palavra observador, né, diz que significa poetes no grego, tá? E onde origina a palavra poesia. Ou seja, não precisamos de juízes, e sim de que nos ponham, não precisamos de juízes e nem daqueles que nos põem para baixo todo dia, falando mal da gente. Precisamos de poetas. Vamos poetizar. Olha o texto de Tiago 4:11. Decora esse texto, irmãos. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga a seu irmão. Fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador. Sabe qual é a palavra aí? Poetes. Tá entendendo? Ou seja, se você fala mal do irmão, o texto em português fala observador. Entendeu? Você deixa, né, de ser um poetess, você vai passar a ser um juiz. Aí ele fala assim, ó, da lei, mas juiz. Ou seja, vamos voltar aqui para isso ficar firme na sua cabeça, ó. Se quem fala mal de um irmão, tá? Ele julga seu irmão.
fala mal da lei. E a lei, para que serve a lei? O fim da lei é Cristo. A finalidade, a palavra fim ali é teos. A finalidade da lei é Cristo. Você está falando de uma coisa no qual o propósito de Deus é essa lei, onde morre o inocente, né, pelo culpado. E aí você está julgando a lei. Você está sendo o quê? Juiz da lei. E nós não estamos aqui para ser juiz de nada. Agora, e se tu julgas a lei, olha só, você se torna um juiz, já não és observador. Você deixa de ser um observador, que quer dizer poetessa. Entendendo? Da lei. Mas nós queremos, irmãos, é ser poetessa, entendeu? Observador da lei e não juiz da lei. Está entendendo? Então, fique com isso na sua cabeça. Precisamos de poetas e não de juízes. O que mais temos hoje na igreja é juiz. Olha a roupa que fulano está usando. Olha o cabelo. Olha aquilo. Olha aquilo. Ah, eu vi o irmão no restaurante. Ah, eu vi o irmão fazendo isso. Está entendendo? Chega disso, irmãos. Vai fazer a tua parte. E tem um detalhe, hein? Faça com alegria. Não vai fazer por constrangimento, nem por questão de necessidade, nada não. Fazer por hilargós, com muita alegria. Deus abençoe você, te dê um domingo abençoado, renovado, e que você aprenda aí a usar o sistema para se inscrever, né, para curtir, para comentar, né, e para custear, né, ajudar para que tudo dê certo no que a gente está fazendo aqui. Tanta coisa que poderia ser melhorada, mas tudo é muito devagar. Mas faça um propósito de Deus aí. É você e Deus, não importa o valor. Amém? Coloque isso no teu coração. Eu espero que não é você que vai colocar no coração, eu espero que Deus coloque isso no teu coração. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.